Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Positividade. Queridos, começaremos hoje lendo um poema belíssimo que desde a primeira vez que eu escutei mexeu muito comigo, do filme Avatar 2, né? E do James Cameron. E vamos dar uma lidinha nisso. Vamos ver se a gente consegue assimilar e compreender um pouquinho o quanto de Deus, de espiritualidade da mais altíssima elevação, o quanto de ciência, o quanto de consciência, o quanto de conexão, amor e verdade, acima de qualquer coisa, existe em pequenas palavras. Porque quando é a verdade, não tem que explicar muito. Repara, quando algo é legítimo, quando algo é verdadeiro, não precisa de enrolação. Normalmente a gente gasta muito tempo com as palavras, verbalizando sem parar muitas vezes, quando não é coerente, quando não é verdade, quando é ilusão. Quando é ilusão a gente precisa explicar muito, porque precisa dar uma volta onde? Na centelha. Precisa dar uma volta nos instintos verdadeiros, os instintos da nossa centelha, né, divina, tem que engambelar a verdade. Engambelar a verdade não é fácil, porque onde está a verdade, a mentira não pode prevalecer. Então precisa dar um rodopio, né, ver se dá uma cegadinha na centelha, né, para conseguir se estruturar. O que acontece é que, como estamos há muitas vidas, né, ouvindo a mentira, a mentira permanece na mentira, mas ela foi repetida tantas vezes que ela se confundiu, né? Acabou condicionando a mente a crer que aquilo é legítimo, mas a verdade ela sempre prevalece. E mesmo que eu esteja muito enrijecido, muito fechado no meu modo de pensar, no meu modo de ser, contrário às leis de amor, contrário às leis de Deus, quando a verdade se manifesta, algo em mim sabe e reage em direção àquilo. Mesmo que essa reação seja uma fúria, seja a ilusão, que não deixa também de ser uma consciência, e tudo que é vivo quer permanecer existindo. Isso é uma lei da criação, isso é a natureza do poder criativo, é assim. Tudo que se cria, e a gente cria com aquilo que a gente pensa e com o que sentimos, tudo o que é criado quer permanecer existindo. Tudo e absolutamente qualquer coisa, uma forma de pensar, a própria forma de pensar também é uma manifestação viva e que estabelece conexões com os seus iguais, com os seus semelhantes. Olha como isso é profundo. A maneira como eu penso, a maneira como eu sinto é em si mesma uma manifestação consciencial, uma forma de vida que a gente não enxerga, que a gente não compreende dentro, né, a partir desse cérebro primitivo, obsoleto que nós temos aqui, que solapa as faculdades do espírito, solapa também o nosso entendimento mais sutil, e ainda que faça sentido, às vezes a gente não consegue fazer as sinapses, né, as conexões certas para a gente ter a ilustração real. Então o cérebro físico, a mente animal quer compreender o abstrato, mas ela não pode, ela não foi feita para isso. A mente animal foi feita para a fisicalidade. Para que consigamos compreender a espiritualidade, o espírito precisa estar vivo, bem ativo, bem pegando fogo e vibrando numa espiral que só cresce, 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 cresce e não deixa de crescer. Portanto, o que eu sinto, o que eu penso, isso não é que apenas... Presta atenção nisso. Vamos ver se dá para assimilar isso. Não é que eu penso e eu crio algo. Isso acontece. Eu penso, eu senti, eu criei. Mas o próprio pensar, entende? A própria condição do pensar, essa própria estrutura, esse próprio canal, esse próprio veículo, essa própria conjuntura, essa própria coisa, esse próprio pensar, essa estruturação para que o pensamento surja, isso é em si uma consciência também viva,
que quer permanecer existindo, que quer continuar estabelecendo as suas conexões, que quer continuar habitando, né, a consciência matriz dos seres. Então, não só essas criações mentais superiores ou inferiores querem permanecer se perpetuando na sua vida e no mundo, né? Então, quando falamos de criações mentais de ordem inferior, que são aquelas criações que são produtos do nosso pensar e do nosso sentir, quando falamos que elas liberam toxinas nas correntes do nosso pensamento, né? nas redes de conexões da nossa aura e liberam um certo tipo, uma qualidade de toxina que envenena ainda mais a nossa aura, que envenena ainda mais o nosso pensar, que embrutece, que enrijece os canais pelos quais a consciência divina pretende, né, fluir para que a vida em nós flua, para que tudo flua e a gente se sutilize, ainda que estejamos na fisicalidade. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Apesar disso, essas, por exemplo, que estamos citando, essas formas de vida inferior, elas querem continuar vivendo. Então, elas vão continuar atuando para baixar o nosso padrão vibracional, não auxiliará quando manifestamos a intenção, o intento de, cara, eu acho que isso que eu tô pensando não tá legal, cara, eu acho que viver essa vida desse jeito que eu tô vivendo não tá maneiro. Quando essa intenção surge, que isso é um impulso divino, a intenção, né? Primeiro nós intencionamos e depois o propósito se concretiza, se materializa e se estrutura para dar vida a essa intenção, né? Quando a intenção é evoluir, intencionei. O propósito amoroso, o impulso de amor, ele falou, intencionou, é como se fosse assim, captou? Captei, como se fosse duas partes de um mesmo todo se comunicando. Então você intencionou, é só isso que você precisa desejar. Desejar é a condição primacial para adquirir. Uma vez que você deseja, uma vez que o desejo é sincero, você não precisa falar mais vezes, você não precisa ficar repetindo, porque a consciência que rege o todo é inteligentíssima e não é burra, e não é surda, e não sofre de transtornos de memória, então ela lembra tudo o que você quer. Então, ainda que você tenha desejado uma única vez, lá atrás, e aí depois a sua vida tenha dado uma série de reviravoltas, às vezes você pensa, eu acho que eu não fui escolhido. Mas você, no embrutecimento do espírito, né, no esquecimento da matéria, estamos todos consideravelmente lesados mentalmente. E nem porque às vezes o espírito é lesado, às vezes o espírito é lesado mesmo, às vezes o espírito é deficiente mesmo. Mas em sua grande maioria, não só o espírito é lesado aqui no planeta Terra, como o cérebro, o corpo. Esse corpo aqui é um corpo inteligente, muito mais inteligente do que o seu espírito, não tenha dúvida. Mas ele ainda é limitado, ele ainda é um corpo obsoleto, ele ainda é um corpo que vai só até a página 2, linha 5. Dá para acompanhar isso? Então, falávamos das formas de pensamento inferior, né? As formas de pensamento, elas são manifestações, produções do nosso pensamento, do nosso sentimento, como falamos. E elas são do mesmo teor, elas são compatíveis, elas são correspondentes com o DNA energético, com o DNA, né? Com o genoma consciencial do seu criador. Então eu tô aqui, tô pensando coisas belas, nossa, como a vida é bonita, paz, luz, vida nova. É instintivo, é automático, eu estarei criando aspectos, formas de pensamento correspondentes e afinizados, produtos desse pensamento. Isso pode ser de vários tipos. Existem sentimentos que sentimos e pensamentos que pensamos que dão vida a formas de pensar
é como se fossem pássaros, como se fossem borboletas e outras formas que aqui na Terra a gente não conhece. Que se víssemos é muito belo, é muito diferente, a gente ia falar, que é isso que eu tô vendo? Seríamos tomados por um certo tipo de um espanto. Um maravilhamento também, mas também um espanto porque nunca vimos. Poderíamos pensar, gente, o que é isso? Talvez até um certo susto, mas é uma forma de pensamento absolutamente superior, altamente elevada. Inclusive, existem formas de pensamentos que são tão elevadas, produto de um pensamento e de um sentimento tão fortes, tão poderosos em si mesmo, que só a sua manifestação consome as formas negativas do ambiente. Olha que coisa mais maravilhosa. Portanto, quando existe um espírito muito poderoso, poderoso no sentido assim, de estar em plena afinidade com Deus, cada vez mais e mais e mais, tudo, ou quase tudo, que ele pensa, o seu padrão mental, o seu padrão emocional, ele é tão elevado, ele é tão transcendente, ele está tão acima da maioria daquele território o qual, planetário, o qual ele está, que só a sua presença, que aí a gente entende que não é só ele que chega, eu não estou falando dos mentores que estão junto. Tem também, vai mentor, né? Todo espírito iluminado anda com uma frota gigantesca de seres da mais alta envergadura o protegendo. Nunca, não existe um espírito iluminado no mundo sozinho, não existe. Isso simplesmente não existe. Todo espírito que tem luz própria, todo espírito que ama, todo espírito que está conectado com Deus, vibra tão alto, vibra tão elevado, que não tem jeito. Ele é acompanhado por uma frota inimaginável, gigantesca de seres de altíssima envergadura que estão com ele por alguns motivos. Primeiro, para aprender com ele, para aprender com esse mestre, com essa mestre, para aprender com eles, para se aperfeiçoarem a partir das escolhas dele que eles presenciam. E muitas vezes os espíritos, por mais elevados que sejam, também têm suas crenças, seus modos de pensar. Muitos deles ainda têm corpo astral, né? Se tem corpo astral, por mais você pode ser muito evoluído tendo corpo astral. Mas há espíritos que dizem que se você tem corpo astral é porque você ainda não é nada espiritualizado, porque você ainda tem o corpo. Espíritos verdadeiramente espiritualizados já se desprenderam do corpo. Não que o mentor não seja uma entidade elevada, com padrões de pensamento, padrões emocionais elevados. Mas há ainda nele também em dado ponto da sua consciência, certa forma de pensar um pouco enrijecida, certa forma de pensar um pouco atrasada, mesmo que num contexto geral, esse mentor ou essa mentora sejam bastante ou consideravelmente elevados, mas é o que os espíritos superiores sempre falam para nós. Primeiro, a Terra não é parâmetro evolutivo para coisa nenhuma, para o seu ninguém, primeira coisa. Terra não é parâmetro. A Terra não é parâmetro. Então, assim, a Terra não só não é parâmetro, como o universo é infinito. Então, tudo bem. Então, assim, é sempre... Nós devemos considerar os níveis evolutivos da seguinte maneira. Onde o ser está. Porque nós somos o que nós somos onde nós estamos. Então, existe um fator de perspectiva inerente à criação e inerente às observações do ser, entende? Então, quanto mais elevado é o ser, e olha que isso vai longe, você é onde você está. Só que você consegue compreender isso de maneira um pouco, se distanciando um pouco, porque talvez você pense assim: legal, eu sou o que sou aqui. Legal. Só que onde você está? Vamos aprofundar um pouco isso, porque a consciência, ela não está presa no corpo. O corpo, ele é um território também, mas a consciência, ela se expande para além do corpo. Aquilo que o ser está para além do corpo. Então existe eu sou o que eu sou onde estou, só que onde eu estou? Então talvez um olhar pouco treinado vai falar, eu estou na Terra. Sim, né? Não deixa de ser. Mas a Terra está onde?
Tá no universo. E o universo tá onde? Dentro do outro universo. E o outro universo tá dentro de onde? Do universo tá dentro de onde? Quanto mais consciente de todas essas camadas o ser está, você entende que ele não está no corpo. Mesmo que ele esteja dentro do corpo, ele não está no corpo. Dá para entender isso? Porque o corpo, ele é um território, mas a consciência não está restrita dentro do corpo. Vamos pegar um exemplo. O G. O G veio aqui, encarnou, veio trazer palavras de amor e de luz. O G estava aqui. Ele era o que ele era, onde ele estava. Só que, apesar de uma parcela da consciência do G está no corpo, a consciência do G, já aquela época absolutamente transcendente, disruptiva, piriri, pororó, pão doce, abacaxi, já aquela época, já não se restringia ao corpo, já não se restringia ao planetinho azul, já estava acima disso. Ele estava aqui, mas também não estava. Dá para entender isso? Ele não estava restrito à linha temporal daquela humanidade. Ainda que estivesse aqui, ainda que se relacionasse com eles. De alguma forma que hoje é difícil de explicar isso, porque em sua grande maioria não alcançamos esses patamares ainda, e muitos dos espíritos aqui ainda terão que comer muito tutu de feijão com paçoca e amendoim. Para entender isso, você precisa de um certo esforço e de um pouco de humildade para reconhecer que não entende, para ter aquelas conversas boas com Deus e falar: pai, não estou entendendo, como assim? Ele estava aqui, mas ao mesmo tempo não estava aqui. Que ele estava aqui, mas ao mesmo tempo não estava aqui. Ele não estava restrito aqui, dá para entender? Ele estava no universo mesmo estando aqui, dá para entender isso? Eu não sei se consigo explicar, tem coisa que não sei se dá pra entender. Talvez falando assim, falam, nossa, que papo de maluco, mas não é não, gente. É que tem coisa que, pra explicar pra vocês, a gente fica um pouco carente, né? Também pelas minhas próprias limitações, as minhas próprias palavras, eu, Michele, mas o mundo no qual a gente vive, ele torna um pouco limitado o nosso vocabulário. Então, o ser, ele é o que ele é, onde ele está. Só que a gente precisa entender que, às vezes, por exemplo, apesar de eu estar aqui com vocês, não significa que necessariamente eu estou aqui com vocês. Dá para alcançar isso? Dá para entender isso? Dá para acompanhar o raciocínio? Eu estou aqui com vocês, mas vou melhorar. Eu não estou só aqui com vocês. Então, talvez olhando uma entidade elevada, por exemplo, você fala, aqui ele é muito elevado. Mas aí você vai pensar, mas é só aqui. Se a gente se distanciar um pouquinho do planeta, ele não é muito elevado. Só que aí tem um espírito que está eventualmente encarnado, mas que não, que se você se distanciar ainda, sair do planeta, ele continua sendo muito elevado. Porque a consciência, ela não está restrita a um corpo, a consciência, ela não está restrita a um território. A consciência, ela reside no universo infinito. E é por isso que se diz que não importa o quão grande a entidade seja, ela ainda é muito pequena, porque não existe entidade, né? Não existe espírito, não existe consciência cósmica tão grande quanto, e nunca existirá quanto Deus. A única consciência que é dessa superioridade toda, é o poder supremo, é a inteligência suprema, é o amor supremo, é tudo muito no ápice, no talo de tudo, é só Deus. Então tudo o que está abaixo dele, e estamos todos nós bem abaixo dele, mas coloca bem abaixo dele, bem distante dele, isso nos deixará sempre numa condição e numa posição, primeiro, de aprendizes e de crianças, de embriões. O tempo inteiro, eternamente, de certo modo, seremos assim. Talvez não em relação a uns, mas em relação a outros, sim. E essa que é a maravilha. Então, por mais, olha só, aqui na Terra, a humanidade daqui é bem doente, hein? Bem atrasada, bem primitiva, desceu agora das árvores, né? Como os espíritos sempre gostam de nos fazer lembrar. E isso não é ofensivo, isso é o que é.
né? Descemos das árvores há pouco tempo, pouquíssimo tempo, uns aninhos atrás aí. Então a gente ainda é bem macaquinho, bem primatinha e tudo bem, né? Não é algo para se ofender, faz parte do processo evolutivo, faz parte da vida universal, da vida cósmica de todos nós, tudo certo. Só que nós temos que ter em mente que, apesar de tudo isso, em comparação a certas humanidades, em comparação a certos grupos de espíritos, nós somos quase arcanjos. Olha, pra você ter uma noção, que coisa engraçada, né? A gente aqui tortinho da cabeça do jeito que somos, equivocados nas condutas como somos, em comparação a muitos, somos quase deuses, somos quase arcanjos na frente desses. Mas que em relação a outros tantos, em relação, né, a um parâmetro um pouco mais universal do que planetário aqui, a humanidade desse planeta, os espíritos colocam como sendo a escória do universo, a escória de Nebadon. Nebadon é o subuniverso, né, dentro do macro-universo, o super-universo, melhor dizendo, de Orvonton, né? Então, Nebadon, um subuniverso de Orvonton, governado aí pelo G e outras consciências que o auxiliam nesse trabalho maravilhoso. O G, Jesus, no caso. Então, assim, a humanidade desse planeta é tida como a escória do universo. Olha que situação. Então, assim, na frente de muitos uns, a gente até tá ótimo, né? Olha que maravilha, eles estão excelentes. Mas, assim, se a gente se afasta um pouquinho, não precisa nem se afastar muito, a gente vê que a nossa situação não é legal, porque o que acontece na Terra não é regra. O que acontece na Terra é exceção. Na maioria dos mundos ao nosso redor, né, na nossa própria galáxia, os mundos, os planetas já foram ali civilizados, já foram pacificados, já aceitaram a existência de Deus, já aceitaram que um é um e o outro é um e todos somos um. Tudo isso daí já é, como posso colocar, discussão superada, né? Aqui na Terra, muitos de nós viemos muitas vezes de mundos parecidos, às vezes até já passamos por esses mundos em algum período, convivendo com essas humanidades que hoje já transcenderam em muitas coisas, em muitas discussões, mas estão agora buscando transcender outras tantas pautas e discussões também. Você veja, passamos por lá, não acompanhamos a evolução do povo e foi acontecendo um processo de relocação. Então, coloca ali no planetinha H, tava lá no planetinha H, a humanidade do planetinha H no geral, Deus existe, existe. É um fato, não preciso discutir isso, aceitamos essa verdade. Bom, se Deus existe algo que está acima de mim, eu vou me comportar compativelmente com essa, assim, vou agir tanto quanto posso dentro dessas leis de amor, porque é isso que rege. Se eu tô fazendo mal por outro, eu tô fazendo mal pra mim, eu não sou burro, eu não sou idiota, nem nada dessa natureza, então, se existe, isso está provado, eu não tenho para que ficar discutindo, né, o sexo dos anjos, porque isso é óbvio que existe. Então tá bom, as humanidades foram evoluindo, foram caminhando, e aí sempre tem um e dois, né? Sempre tem uma porcentagem que quer teimar. E aí viam, né? Assim, aquele grupinho de 2, aquele grupinho de 3 não tá acompanhando, não tá. E ele está atrapalhando quem quer evoluir, né? Quem já tá no outro, ele fica lá com umas discussões, com uma vibração, com uma energia, com uma natureza de pensamentos inferior. Acho que não é legal. Vamos arrancar ele de lá, melhor, ele não tá sendo bom para ninguém, nem para eles. Aí relocou, aí colocou no outro planetinha. Aí a humanidade do outro planetinha tava crescendo. Que vida boa. Quero me aproximar de Deus, crescer, evoluir, amar. Aí o mesmo grupinho, junto com mais um outro grupinho que foi crescendo, não quiseram acompanhar. Não quer? Então joga pra lá. E foi jogando, né? Degredos e degredos no decorrer de vidas, mundos, passando por diversos mundos, convivendo com inúmeras humanidades maravilhosas que hoje já estão aí tocando angelitude ou já se tornaram anjos de fato, e uma quantidade inúmera de espíritos, né, que às vezes até conviveram com esses tantos, tá aqui, né, o que? Nem sabemos, né, na verdade nem sabemos, porque nem quem vê de fora entende.
né? Tá fora do corpo, tá com a visão expandida, tá enxergando claro, muito mais claro, tem ali o esclarecimento direto de entidades infinitamente superiores, inclusive muitos até interagindo com o próprio G, com anjos, com os arcanjos e nananã. Porque esses espíritos são muito humildes, esses espíritos, os que eles mais gostam de fazer é estar com a galera, é ajudar o pessoal a evoluir, é amar, né? Eles gostam de ser úteis. Foi assim que eles cresceram, se fazendo úteis ao mundo, se fazendo úteis para si próprios, né? Porque no fim ser útil para você é ser útil para mim mesmo. Então esses espíritos, eles têm vício em amar, eles têm vício em ser útil, eles têm vício em estar com aqueles que precisam melhorar, entende? Não é que eles gostam de ver o sofrimento, não é isso, mas eles sabem que eles podem oferecer tanto e eles não conseguem ficar lá nas dimensões paradisíacas que eles são merecedores de ocupar, apesar deles amarem aquelas regiões, estar lá com a galera deles, que tem o pensamento deles, que tem a vibração tal qual a deles, né? Não tem doença, não tem inveja, não tem hipocrisia, não tem nada dessa ordem. Apesar deles amarem muito estarem nesses ambientes, eles também amam muito auxiliar os demais a progredir. Então, para eles é um prazer ajudar. Olha que loucura. Então você às vezes está na sua casa, você fala, ai não, vou ter que ir na festa da família ver a tia Shirley. Ai, a tia Shirley é um saco, olha só. Aí você fala isso. Só que o anjo, o arcanjo, diante da possibilidade de ajudar a Shirley, de estar com Shirley, para ele é uma coisa muito boa. Então eles renunciam às suas dimensões e vão para estar junto de Shirley, que você detesta, que você fala mal, que você quer ver pelas costas, que você odeia, eles vão e para eles é um prazer. Mesmo Shirley tendo os probleminhas que ela tem, né? Então não é que os espíritos superiores falam pra gente que as pessoas não têm os probleminhas que elas têm. Eles sabem que tem o probleminha que tem. Só que a gente precisa também ter um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de compreensão, entender o período evolutivo, qual a linha temporal que essa pessoa tá vivendo. Que às vezes a gente fala assim, porque o fulano não tá muito conectado com a realidade. Não tá mesmo. E não é piada. Não é meme. A pessoa não está conectada com a realidade atual, não está conectada com essa linha temporal. A pessoa está nesse corpo que está nessa realidade temporal, que está nessa linha consciencial. Mas o espírito, a consciência não se restringe. A consciência não se restringe ao corpo, mas a consciência, o espírito, está numa outra viagem. Está num outro lugar. Só que é muito sutil, é tão sutil que um olho destreinado não percebe, mas é como se fosse como se fosse um distúrbio mental, porque é um distúrbio mental grave, é quase como se fosse uma loucura, que a pessoa fala coisas, a pessoa faz coisas, a pessoa sente coisas provenientes de um outro passado, provenientes de um outro presente. A gente poderia até falar de um outro presente, porque é um passado, mas é um passado que está acontecendo agora. Olha só, vocês sabem que o passado, presente e futuro, eles não são dessa forma, né? Como a gente entende aqui. Eles se interpenetram, eles se intercruzam, acontece tudo isso. As nossas escolhas aqui alteram também o nosso passado, e as nossas escolhas no futuro alteram também o nosso agora. Então não é dessa maneira como a gente diz aqui, essa noção de tempo, essa noção de espaço. Disse, né? Deus, né? Para Deus, passado, presente e futuro é tudo um eterno agora. Isso já fala muita coisa. Então você vê, às vezes a tia Shirley que você não tolera, que você não suporta, que você queria que desencarnasse o quanto antes, vítima de uma doença, a tia Shirley, coitada, ela não é ciente disso tudo. Então ela é refém dessas manifestações, dessas ações inconscientes, né? Dessas memórias, desses períodos que irrompem e impregnam a consciência atual. É como se fosse um tipo de um sequestro consciencial. Fala-se do sequestro emocional, mas é como se fosse um sequestro emocional ou consciencial que ela sofre
quase todos os dias. Então ela não está mesmo se relacionando com você. Ela não está se relacionando nem com ela mesma. Ela está aqui. Ela responde quando você diz Shirley, ela olha, né? Mas ela não está aqui. Ela não está se relacionando com você. Ela está lá, presa lá, está vivendo lá. Então assim, os espíritos superiores, eles têm essa visão. Eles enxergam mais longe, eles enxergam mais expandidos. Então eles não têm esse emocionalismo diante das ações de Shirley. É claro, eles veem, pô, a Shirley tá lá fazendo fofoca, pô, a Shirley tá lá invejando o Cláudio de novo, pô, a Shirley tá lá de novo, sendo hipócrita, pô, a Shirley tá lá de novo isso, de novo aquilo outro. Eles enxergam, eles entendem, eles se chateiam, eles se entristecem. Né? Por quê? Porque eles entendem que a Shirley está sofrendo. Ela está prolongando os anos de sofrimento dela. Então eles se entristecem porque amam. Não tem você quando você ama alguém, que você ama muito a pessoa. E quando você vê que essa pessoa está tomando medidas erradas na vida, você tem vontade até de agredir a pessoa para ver se a pessoa acorda. Você fala, não é possível que o Maicon não abre o olho, não é possível que ele não se liga no fluxo da vida. E aí você fica com vontade de dar um sacode. Maicon, acorda, você está vivendo numa realidade paralela, né? Mas você, por quê? Porque você ama muito, você quer dar um sacode para ver se a pessoa, eu não quero te ver sofrendo, porque você ama. É o que acontece com os seres superiores. Só que eles, diferentemente de nós, eles não são tomados por esse emocionalismo. Ele não vai ter vontade de agredir Shirley, por exemplo, e fazer assim. Talvez sacudir até sinta essa vontade, sim. Mas ele tem mais vontade de esclarecê-la. Esses espíritos são já espíritos seres muito racionais, né? Já vivem em corpo mental, ou em corpo búdico, ou em corpo átmico, ou em outros níveis conscienciais para além disso. Então eles já não são mais apegados a essas ideias de arrobos, surtos emocionais. Ele já não tem isso. Então ele olha, é ruim, né? Vocês estão mal. É mais um olhar assim piedoso. É mais um olhar, ele vai olhar e vai falar assim, vocês estão vivendo na desgraça, gente. É desesperadora a maneira como vocês vivem. Ele vai falar assim, desse jeito, entendeu? Vocês estão com a cara na lama, né? Nós queremos que vocês evoluam, queremos que vocês vibrem melhor, pelo bem mesmo de vocês. A gente não entende por que vocês gostam de agir assim. Existe um mundo novo que queremos apresentar, queremos fazer contato, queremos nos mostrar para vocês, mas vocês precisam autorizar, que a gente não vai impor, porque não somos como vocês. Então a gente já passou dessa fase, a gente entende que vocês têm que querer, a gente ama, então a gente é aquele tipo de ser que ama e que quer ser recebido com amor. A gente não vai impor a nossa presença ou a nossa forma de viver, de enxergar, porque isso não é amor, isso daí já é autoritarismo, isso daí já é outra coisa, já é uma outra qualidade de posicionamento, já é uma outra qualidade de ser que não tem nada a ver conosco. Por quê? Porque nós nos tornamos já muitas vidas atrás uma coisa só com a fonte, né? Sempre foram, mas tomamos consciência muitas vidas atrás da nossa unicidade cósmica, da nossa unicidade com a consciência universal. Então, esses seres mais depurados, esses seres mais diáfanos, né? Esses seres de beleza angélica e de fato seres angélicos, eles vão agir assim, eles não vão ficar, fulana, não, eles não têm nem esse tempo, né? Eles têm esse tempo, porque o tempo é infinito, mas assim, eles não estão para isso. Dá para acompanhar? Eles não estão para isso. Então eles vão ver que, aquela humanidade não tá legal, né? Não tá legal, mas eles gostam de viver assim, eles gostam, que situação. Vamos lá e dar uma esclarecida para ver se eles mudam, assim, nessa calma.
Entende? Porque não que não os afete, somos todos um, de certo modo afeta. Entende? De certo modo é ruim também para eles que estejamos assim. Porque quanto mais espíritos se elevam, quanto mais espíritos vibram mais alto, é melhor para todos. É como se o cosmos, é como se no cosmos infinito, que é uma unidade toda, é como se o cosmos sofresse uma nova atualização que beneficia o todo cósmico. Não sei se conseguem assimilar esse entendimento. Então tem alguém que está com uma depressão muito grande mesmo. Essa pessoa vai procurando a Deus, evoluir, o progresso, vai progredindo e vai melhor ainda do que tudo isso, vai expandindo a consciência junto com o amor que vai crescendo nela e que vai purificando e curando essa depressão. Quando essa pessoa finalmente, tô curada da depressão, tá com a mente expandida e não só se curou da depressão, como se libertou do ódio que sentia por si, como se libertou de inveja, de rancor, de ciúmes, como ela se libertou de tudo isso, é como ser na malha cósmica que une todos os mundos infinitos, todas as dimensões paralelas e nanelelas que existem por aí afora. Acontece uma atualização, acontece de fato uma atualização que atinge e que toca todos os seres conectados com aquele cosmos. Só que os cosmos, eles são conectados entre si também. Então, uma atualização que sofre esse cosmos, sofre o outro, e atinge todos os seres. Olha que coisa maravilhosa. Então, você aí que está se melhorando, trabalhando para ser uma pessoa melhorzinha, com a cabeça no lugar, você está beneficiando o arcanjo fulano do universo, não sei das quantas, da esquina 2. Olha só que coisa maravilhosa. E você não sabia disso. Olha só, por isso que esses espíritos se importam conosco, né? Porque no fim é sobre nós, mas no fim é sobre eles também. É sobre a felicidade deles, é sobre o bem-estar deles. É o que a gente fala de um egoísmo luminoso, né? Um egoísmo lumênico. Então eles fazem para se sentir melhor mesmo, mas não de um jeito degenerado, não de um jeito vou doar. Ai, gente, tô aqui com esse mendiguinho. Ai, seu José, tô essa marmitinha. Não é essa palhaçada, não é essa patifaria. Como se fosse um egoísmo, entre aspas, né? Lumênico, luminoso, elevado. Ele quer o nosso bem de verdade, não só por ele. Aliás, esses seres, eles pensam menos neles e mais em nós. Mas esses conceitos, eles são... como eu posso colocar? É necessário ter um certo grau de entendimento mínimo, assim, dessa grande... Como podemos colocar de um jeito que fique claro? Essa grande consciência e qualidade unitária de todas as coisas, né? Então, às vezes, se a gente não tem entender, não entendemos ainda. Quem começa a vislumbrar essas ideias são os seres iluminados, né? Ou que estão em processo de iluminação. Cada vez mais essas noções vão ficar mais claras. Mas esse processo, o entendimento legítimo de tudo isso, que prevê também uma vivência de tudo isso, é uma compreensão acompanhada com uma vivência de tudo isso. Uma coisa é eu falar, somos todos uma unidade só. É diferente de eu ter essa lucidez, ter essa consciência plena, porque eu estou sentindo que eu sou um com tudo isso. Eu estou sentindo que isso tudo sou eu e que eu sou um com tudo isso. Então, é necessário ter um certo... Tá caminhando para esse entendimento, porque senão pode não conseguir a compreender o que se diz, porque senão o que se diz pode parecer algo ou muito complexo ou muito dissociado da lucidez e da lógica, mas é absolutamente lúcido e é absolutamente verdade. Olha que maravilha. Então, né, falávamos das formas consciências superiores, que muitas vezes o ser que falávamos, né, o ser, ele não chega sozinho, ele chega com uma frota de espíritos superiores junto com ele. Mas eu falava que ignora isso, esquece, finge que não tem. O ser, ele não chega só, ele chega com uma outra frota, uma outra qualidade de frota, fruto de sua própria consciência. Ele chega com o seu universo particular, portátil.
Porque as consciências que geramos, fruto do nosso pensamento, do nosso sentimento, elas são universos portáteis, frutos, né, de nós mesmos, oriundos de nós mesmos, são individualizações de nós mesmos, assim como somos nós individualizações do Todo-Poderoso. Olha isso, será que dá para acompanhar esse raciocínio? Será que fica difícil de entender isso? Então, somos criadores o tempo inteiro, somos Deus a todo tempo. A única diferença é que tem deuses que são conscientes e tem deuses que são inconscientes. Deuses inconscientes concorrem invariavelmente, inevitavelmente, justamente por sua inconsciência, concorrem para o mal. O mal é tudo que é fruto de uma ignorância e que, por ser fruto de uma ignorância, naturalmente não esclarece e naturalmente acaba por gerar dano, acaba por lesar a si e ao outro. Deuses inconscientes de sua natureza divina, deuses inconscientes do seu poder de criação, deuses inconscientes daquilo que ele é capaz de gerar e daquilo que ele é capaz de atrair, deuses inconscientes do raio de atuação da sua própria existência. Porque quem diria que a Júlia, tadinha, com depressão, um monte de problema psicológico grave e fora os espirituais, né? Os desequilíbrios do ego, a vaidade, a inveja, a arrogância, a gula. Quem diria que a Julinha, curando tudo isso, ia estar fazendo um bem inimaginável em não sei quantos corpos em toda a malha universal? Quem diria? Não diria. Então, quando os seres são luminosos, quando os seres estão trabalhando para esse bem, ele vai criando e moldando o seu universo particular dia a dia. Há uma passagem no Livro dos Espíritos que o Espírito Verdade nos diz que Deus criou o universo, não só esse, como todos os outros que existem no cosmos infinito, fruto pela livre expressão de sua vontade, pela intenção de querer, pela intenção e pela vontade de querer, pelo seu livre querer, e porque ele amava, o amor, o impulso de amor dentro de Deus pegou essa intenção e transformou, né, tornou isso um propósito, deu a isso um propósito e trabalhou desde o primeiro instante em que Deus intencionou para que aquilo se manifestasse. E isso demanda tempo, isso demanda trabalho, porque tudo é científico, porque tudo é estruturado, porque não precisa ter pressa para se criar as coisas, mas principalmente Deus entende que tudo tem um tempo para acontecer por razões que hoje para nós ainda não são muito claras. A gente fala sobre a importância da paciência, a gente fala que tudo tem um tempo, mas a ideia de tempo e a ideia dessa paciência num nível superior, ela compreende a um entendimento de consciência, a um entendimento de criação que nós vamos alcançando no decorrer das vidas. Porque cada vez mais esse entendimento ele vai sendo superado. Então a gente fala hoje tudo tem seu tempo, mas você não entende verdadeiramente por que isso é assim. Só que isso é natural da própria criação. Isso já vem daquilo que parte diretamente do Criador, ou seja, tudo. Ele criou tudo dentro de um ritmo, dentro de um tempo cadenciado, com ordem, com harmonia, camada por camada. Deus não criou assim, pensei e pum, né? Não é assim. Foi criando, foi gerando e foi indo, foi sendo elaborado, foi sendo nutrido, foi sendo dado a destinação adequada para aquela criatura, foi sendo dada o ser e a vida, né? Os propósitos ou o propósito do qual ela viveria, um planejamento eterno daquele ser. Então, assim, isso é próprio da criação em si. Então, quando falamos do mundo e do universo qual nós experienciamos nessa realidade ou em qualquer outra, isso também tem um tempo, mas é uma qualidade de entendimento sobre essa paciência, sobre essa
sobre essa harmonia, sobre esse ritmo, que nós vamos adquirir o devido entendimento mais à frente. Ainda é algo que não alcançamos, ainda é algo que está muito superior. Então olha para você ver, noções como paciência, noções como harmonia, noções como ordem, são todas noções universais, são todos entendimentos, perdão, eternos, ou seja, sempre existiram e que possuem níveis e mais camadas e mais profundidade de entender. Quanto mais você domina essas matérias, quanto mais você aprofunda esses entendimentos, mais mestre você se torna de si, mais Deus você se torna dentro de onde você está. E aí a gente volta para o início do vídeo. Onde que nós estamos de fato? Uma coisa é eu atuar conscientemente na fisicalidade. Independentemente de eu ser consciente ou não da espiritualidade, o que quer que eu tô falando, o que quer que eu faça, estará gerando efeito sobre a espiritualidade, com certeza. Só que quanto mais consciente você for, mais poder você tem dentro dessas dimensões as quais você enxerga. Mas o que você faz impacta em níveis muito mais profundos dentro de tudo isso, porque agora você enxerga, porque agora você vê. Quanto mais você vê, quanto mais você enxerga, mais o seu raio de poder criativo é mais eficiente. Mais eficiente é o seu poder mental. Mais rápido também as coisas acontecem, porque como tem mais eficiência, como tem já experiência da criação em si, como você já é um mini Deus, um fractal de Deus, tomando consciência do macrocosmo no qual você está e que você é também, apesar de ser um microcosmos. Olha para você ver, dá para acompanhar isso? Dá para entender isso? Para entender isso, tem que ter comunhão com Deus e pedir para Ele esclarecer, porque isso não para, isso é infinito. Você vai mergulhando dentro dessas coisas. Se você não tiver a comunhão com Deus, ou você vai se tornar uma pessoa maluca, ou você vai se tornar um cético, porque você não vai se sentir bem em se defrontar com a sua própria ignorância. Então é necessário ter muita humildade. Então, o espírito lumênico, o espírito luminoso, que vem alcançando esses potenciais, todas essas camadas, todas essas coisas todas bonitas, ele chega com o seu universo particular, o seu universo portátil, as suas redes de criação mental, as suas redes de criação emocional, atuando e gerando e estabelecendo influência no ambiente onde ele está. Então existem criações mentais, formas, pensamentos de ordem superior que comem, que se alimentam da forma mental inferior e transmuta a energia como se comesse e arrotasse. Ela pega a energia negativa, fruto, né, da mente doente de um doente, né, de um espírito doente que está tendo pensamentos menos felizes. Ela come, ela arrota uma energia pura, ela arrota um hálito de rosas, ela arrota uma outra qualidade de energia. Isso existe também, porque a luz, ela consome as trevas. Presta atenção. As leis herméticas, existe uma lei chamada lei da correspondência, das leis herméticas, né? Que fala que o que acontece dentro acontece fora, o que acontece em cima acontece embaixo. Tenta alcançar que isso é em tudo. Portanto, se existe um espírito, presta atenção, vamos tentar entender, vamos falar devagar para que as coisas fiquem claras, de fácil assimilação, tanto quanto possível. Então vamos lá. O que tá em cima tá embaixo. O que está dentro, está fora. Um espírito que produz um universo portátil, que ele arrasta com ele onde quer que ele vá, e que estabelece influência no ambiente todo, e que, presta atenção, o que eu produzo é fruto de quem eu sou e também sou eu, de certa forma, né? A criatura não é o criador, mas o criador está contida também na criatura. Então, de certo modo,
Vamos, tá dentro, tá fora, tá em cima, tá embaixo. Então, de certo modo, essas formas, pensamentos que consomem ao redor, sou eu. Eu estou consumindo essas formas, pensamentos ao redor. Eu acessei aspectos em mim, níveis em mim, ou seja, em Deus. Eu acessei níveis de conexão com Deus que me tornaram mais capazes, que me tornaram mais eficientes e mais conscientes da minha atuação e da atuação de Deus em mim e para além de mim e a partir de mim. Legal. Se isso aconteceu, isso só acontece fora porque está acontecendo dentro. Há em mim um tipo de uma fluição energética viva que queima e que consome toda a treva. Quanto mais elevado o espírito se torna, mais esse fluxo flui com mais força, flui com mais rapidez, com uma frequência mais alta e mais ele se torna eficiente em consumir o que é mal. Por isso que se diz que quando os espíritos vão evoluindo mais e mais e cada dia mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, por isso que se diz que os espíritos é difícil retroagir, porque ele já não é mais dele, porque ele já foi tomado pela atuação do divino absolutamente, completamente, ou tão completamente quanto ele seja aberto e maleável para isso. Só que existe uma coisa fascinante nessa maleabilidade universal, que é que quanto mais fluido você é, mais fluido você quer ser e mais fluido você se torna. Porque tudo no universo é afinidade. Tudo procura o seu igual. Então, quanto mais satisfação você sente, se a sua satisfação está ligada à verdade divina, você só vai querer estar o tempo inteiro autossaciado. Só que é uma autossatisfação que não é egóica, é uma autossatisfação que coloca o outro na origem de tudo, porque servir é a natureza do poder criativo. O poder criativo, ele cria com que se pensa, mas ele cria para o outro. Ele cria pelo seu propósito de dar. Ele cria, ele produz, ele fortalece essa criação dando-se, servindo a ela, nutrindo, potencializando e criando as condições necessárias para o seu crescimento. Dentro de uma lei, dentro de uma ordem, dentro de um ritmo, nutrindo todas as suas necessidades, satisfazendo todas as necessidades próprias daquela criação, tá? Então tudo é para o outro, tudo no universo, porque tudo no universo vem de Deus, é tudo sobre dar, é tudo sobre mostrar-se, é tudo sobre expressar-se. Por isso também se diz que não é comum. Não é que não seja comum, até a gente vê aqui acontece muito, mas não é normal do ponto de vista do entendimento mais cósmico, não é normal espíritos que não conseguem se expressar, porque a natureza de Deus é a própria expressão, ele se expressa o tempo inteiro. Por isso que não é normal quando a gente olha para o mundo e a gente vê que as pessoas elas não se expressam ou se expressam com muita dificuldade ou se expressam de maneira mentirosa, ou seja, não estão se expressando, estão se camuflando. Não é normal a ideia de ocultar-se, porque Deus, ele de certo modo se oculta no infinito. É a sua modéstia, é a sua humildade. Mas ainda assim, ele se mostra o tempo inteiro. Então, Deus, é por isso que se diz que Deus gosta dos ousados. Ele gosta de quem se mostra. Mas não é nem que gosta. É porque através daquilo, tenta entender, não é nem que gosta, acaba que gosta, ele aprecia isso. Mas é porque aquilo está mais perto dele do que um que está no oculto. Quanto mais eu me mostro, quanto mais eu sou fiel a quem eu sou, quanto mais eu ajo dentro de um regime de legitimidade, dentro e a partir das leis universais de amor, mais em comunhão com Deus eu estou. Então Deus acaba que gosta porque aquele filho ou aquela filha está se permitindo
está se permitindo se conectar e acessar níveis cada vez mais profundos de Deus dentro dele. Então Deus pode atuar ali, porque aquilo não está lutando para ficar no oculto. Porque veja, Deus respeita. Se Deus olha para um filho e vê que esse filho não quer se mostrar, ele vai respeitar. Ele entende que é o momento do filho, mas isso é contrário à natureza universal, porque Deus expressa a sua natureza exuberante em todas as coisas. As flores, elas não são menos belas porque o passarinho eventualmente pode se sentir ofendido, porque as flores são mais belas do que eu. Não existe isso. O passarinho, ao contrário, se beneficia da beleza da flor, que se beneficia da existência do passarinho, que se beneficia da existência da chuva. Então toda essa criação heterogênea e ainda assim harmoniosa, que trabalham todas para um fim específico, de amar, e de o quê? Expressar a beleza, né? Expressar o belo, que isso é uma característica propriamente feminina, né? O feminino é o mantenedor do belo. Então tudo é belo, tudo flui, tudo corresponde a uma harmonia, tudo corresponde, rege, é regido por um propósito superior. Então existem propósitos dentro de propósitos, dentro de outros propósitos, de outros propósitos, de outros propósitos. Por isso que se diz também que muitos seres superiores, muitos espíritos mentores, de muita evolução, quando acompanham um mestre que está à frente daquela humanidade, que está inclusive à frente do seu mentor. Por isso que se diz também que às vezes o mentor não entende o seu mentorado, porque o mentorado é muito mais evoluído, ele vai mais longe, ele acaba tendo mais capacidade intelectiva, acaba tendo um raio de visão superior e um raio de sentir, de experienciar superior, porque ele não está retido no corpo, ele está ali, mas ele também está lá, ele está ligado em tudo. Dá pra entender isso um pouco, dá pra assimilar isso. O todo flui sobre ele o tempo inteiro e é uma energia que só cresce e que incha de forma o qual muitas vezes parece que o espírito vai explodir para ele sair do invólucro carnal e perecível e que o limita de certo modo a sentir com mais fluidez. Então, falávamos que o ser evoluído, ele, quanto mais a energia flui sobre ele, mais ele quer fluir dentro dessa energia. Porque entenda que é tudo um dentro do outro, não existe separação. Dentro da individualidade, há a unicidade. Porque nada é sólido no universo e tudo está conectado. Portanto, as leis das afinidades, elas se estabelecem com muita força, justamente porque são muito sutis. Então, quanto mais o ser está em harmonia, que é a origem de onde ele foi gerado, de sua extração, a origem daquilo que ele é. Quanto mais em harmonia ele está, mais em harmonia ele quer estar, porque o infinito é infinito infinitamente e o eterno é eterno eternamente. Então ele procura essa qualidade, ele procura se moldar à coisa, ele procura se moldar ao ambiente e a tudo que o estrutura, tanto quanto ele pode. Assim como o ambiente procura se moldar a ele também, sempre, a todo tempo, porque é a afinidade regendo o cosmos, tudo é afinidade. Quanto mais em afinidade eu estou com quem eu sou, mais o que eu sou vem a mim e quer vir a mim, porque me procura, porque me pertence, porque eu pertenço a ele também. É isso que a gente fala quando falamos das dimensões originais. Quando começamos a acessar a verdade, começamos a acessar os territórios que são próprios nossos, os quais pertencemos de fato. Então, o que acontece é que esses territórios nos puxam, assim como a gente puxa a manifestação deles na Terra. Dá para entender isso? Os espíritos falam que é uma dificuldade inenarrável explicar essas coisas, porque não tem muito vocabulário, a gente acaba se repetindo um pouco ou muito e não consegue, a gente percebe
uma deficiência para passar essas noções. Se conseguíssemos mostrar as dimensões, se conseguíssemos mostrar esses processos, se conseguíssemos fazê-los sentir, nossa, dava para converter o metade do universo, do mundo, mais da metade, 80% do mundo num dia só. Em um vídeo, hein? Em um vídeo, se mostrasse, gente, tá acontecendo toda essa parada aqui, tava todo mundo convertido. Hoje, já agora, era mundo ditoso, mundo celestial. Mas, né, gente, felizmente, a gente trabalha com o que a gente tem. Tá bom, muito legal, muito bonito, muito maravilhoso. Então, tudo rege as leis das afinidades. Legal, bacana. Eu falei que eu queria ler o texto, né, do James Cameron, do Avatar 2, muito bom filme, 1 e 2 muito maravilhosos. Vamos lá, esse poema é lindo, eu fui ao cinema com meu irmão, que tanto amo, e esse poema mexeu muito comigo, depois procurei por ele, achei ele e anotei. Vamos lá. Ele fala basicamente assim, né, o texto é o caminho da água. O caminho da água não tem começo nem fim. O mar está em volta e dentro de você. O mar é o seu lar, antes de você nascer e depois que você morre. O mar tira e o mar dá. A água conecta todas as coisas, da vida à morte, da luz à escuridão. Muito bonito. Aqui nós vamos entender a água como Deus. E nós vamos entender o mar como o universo, como o cosmos infinito. A criatura, ela reside no mar, nesse mar infinito de energias, sobretudo de uma energia superior a todas as outras, que é a do amor, conectando e unindo a tudo. É essa energia que atua com a inteligência amorosa, bem como o amor inteligente, um dentro do outro e o outro dentro do um, porque é tudo um dentro do outro no fim, porque é tudo unicidade, não existe nada fora, é tudo dentro. É essa energia que atua de maneira inteligente através de todas as coisas, através de tudo, dando e tirando, e encaminhando, e direcionando, e intencionando os propósitos, e dando propósito às intenções, e dando propósito das intenções, as intenções aos propósitos, e o propósito às intenções dentro das intenções. Maravilha! O caminho da água, que é o próprio Deus, não tem começo e não tem fim. Deus é o incriado criador. Ele nunca foi criado. Ai, que maluquice! É algo que num primeiro momento é difícil de entender. Os seres superiores, que já queimaram muito a mufa certamente tentando entender isso, perceberam em dado momento, mas gente, melhor entender, é isso aí, ele não foi criado, acabou, Chega um momento na vida que a gente se contenta, é isso aí, acabou, então tá ótimo. Por que é assim? Porque Deus quis e acabou. Às vezes na vida, essa é a resposta mais sábia, essa é a resposta mais inteligente, mais científica, porque é assim, porque Deus quis. Às vezes, dependendo da situação, ou melhor, dependendo do espaço no qual a criatura está residida em consciência, dependendo do local onde ela está, a mais sábia resposta é porque Deus quis. E é a resposta mais inteligente mesmo. Que às vezes a gente tenta entender coisas que estão muito para além de nós, sem o preparo necessário para isso. A criatura, toda ela, é dada a saber tudo. No momento certo saberemos de tudo quanto possamos saber. Passaremos a eternidade descobrindo Deus. Passaremos a eternidade o entendendo. Melhor, se conectando com Ele. Que entender Deus de verdade, isso não existe, né? Não existe aqui nem em nenhum lugar. Existem espíritos que entendem um pouco mais, mas não é nem que entende, está mais conectado, que acaba que gera um certo entendimento. Mas falar que entende, sei de tudo, eu prevejo as ações de Deus, não. Isso ninguém pode falar. Deus é absolutamente imprevisível, entende? É imprevisível, a gente não pode prever o seu agir, porque o seu agir é infinito, ele é altamente criativo.
Ele age de maneiras os quais, dentro de uma humanidade como a nossa, muito religiosa, muito sectarista, muito fundamentalista, muito nhanhanhã, né, com entendimentos e com uma consciência, uma forma de enxergar muito petrificada, né, aqui que se mostra para a humanidade o agir de Deus de um jeito diferente, essa humanidade vai repelir, porque não entenderá como sendo o agir de Deus. Essa humanidade pensará, inclusive, que é o agir do capiroto. Mas não, é o agir de Deus. Acontece que essa humanidade não só não acredita em Deus, não só não confia em Deus, não só não entende Deus, não só não respeita Deus. Essa humanidade tá do jeito que tá porque julga se bastar. Convenceu a si própria que se basta, né? Fruto do orgulho do homem daqui, que se julga muito, que se julga demais, que se julga superior e transcendente a tudo, se julga o umbigo do universo, né? No meio do qual a criação se faz. E não é bem assim, não é bem verdade, não é bem assim não é assim, isso é um delírio, né? Um delírio, né? O que os espíritos dizem, né? Que tem a ver com pobre ser, né? Que um sopro de Deus pode abater. Então o homem é um ser orgulhoso aqui nesse mundo, né? Então, quando Deus se mostra de um jeito diferente do convencional, do que a humanidade está acostumada, quando Deus se mostra de uma forma diferenciada, a humanidade daqui muitas vezes tende a repelir, tende a não entender, tende a debochar, tende a execrar, tende a exorcizar. Imagina, exorcizando Deus é muita audácia, né? É muita petulância e é ao mesmo tempo uma ignorância assim vergonhosa, da vergonha de ver. A quem vê de fora há um certo tipo de um constrangimento alheio difícil assim, dá vontade de falar, gente, eu vou ali na nave rapidinho porque eu tô tão com vergonha que eu não quero ver, eu quero deixar a pessoa agir de maneira ignorante, deixa ela viver essa experiência que é o momento dela, mas eu não consigo ficar aqui, que dá vergonha, gente, que vergonha disso, eu não consigo, gente, tô constrangido, parece que sou eu. Nossa, que vergonha. E dá um desconforto grande nos seres superiores que ficam vendo essa humanidade fazer coisas e agir de determinadas maneiras, assim, que nem eles que estão fora do corpo têm um entendimento mais macro, nem eles entendem. Eles mesmos ficam, gente, que loucura é essa aqui? É um hospício, é isso, né? É um hospício, isso mesmo. Gente, eu nunca vi isso, que vergonha. E aí ele volta, né, pra nave e fica traumatizado por dias. E para assim na mesa com os outros seres superiores. Cara, tô até agora assim, pasmo com o que eu vi. Tô até agora chocado com o que eu ouvi. E aí os seres superiores que já estão aqui, já têm muitas vidas, que já se acostumaram, já estão anestesiados com os impropérios que acontecem aqui, eles falam, isso aí tá suave. Aí o cara fala, tá suave? Isso tá suave? Aí ele fala, nossa, tem coisa pior. Ele fala, pior? Como assim pior? Pior que isso? Não consigo crer. Aí ele fala, eu te mostro. Aí ele leva ele lá pra dar um giro no outro país, ou numa outra cultura planetária dentro da própria Terra. Aí o cara fica ainda, aí buga. Aí, ou seja, aqui acontece coisas, né, que buga a mente do ser que tá pra além disso. O cara tá pra além disso e a mente dele dá uma certa bugada, né? Uma forma de falar, né? Mas existem espíritos realmente que vêm à Terra em caráter de estudo, né? Empolgado e ao mesmo tempo ansioso, meio aflito, porque escuta coisas sobre essa humanidade que eles ficam, não sei, será que é tudo isso? É o pior mesmo, só tem a escória mesmo do universo, ou será que eles estão exagerando? Aí quando chega aqui, nossa mãe, aí o cara que tem, o terapeuta tem que passar no terapeuta. Fala, gente, eu nunca imaginei que acontecesse esse tipo de coisa no universo. Nunca imaginei que eu encontraria seres
que falam esses absurdos ou que agem, né, que são tão sadomasoquistas e tão ignorantes e que se acham os detentores de todo saber, que querem dizer para Deus qual a maneira que Deus deve agir, porque ele já tem entendimento de Deus. Ele já entendeu que Deus é uma inteligência superior e transcendente a tudo. E que faz tudo por amor e faz tudo para nós, por meio de nós, trabalhando em nós. Ele é o único que trabalha. A gente, na verdade, está aqui só para desfrutar, se a gente for entender. Só para desfrutar e manifestar as maravilhas as quais Ele está nos proporcionando e as maravilhas as quais Ele está nos mostrando pelo livre exercício do seu trabalho em nós, por meio de nós e para nós. Então eles veem, entendem que Deus é só amor, é tudo pro nosso próprio bem. Eles não conseguem entender. Gente, eu não tô entendendo. A menina ali tá realmente fazendo oração para ficar com uma pessoa que não faz o menor sentido. Ela tá realmente indo ali na mãe de santo, no pai de santo, para amarrar a pessoa a ela, sendo que é uma pessoa que não tem nada a ver com ela, sendo que se ela confiasse um pouquinho, aguardar só mais um tempinho e aparecer a pessoa certa para ela, essa pessoa ela tá realmente, verdadeiramente amarrando a própria vida, cruzando os caminhos dela com alguém que não era para ela, só porque ela se odeia muito, porque ela não aguenta esperar, porque é por causa disso. Eles não conseguem entender, eles não conseguem, aí eles ficam confusos, né? Então, e aí vai aparecendo coisa pior, né? Aí eles vão em programas de televisão que tem aqui na Terra, aí surge a pauta dos ciúmes, aí fala, ai, ciúmes, eu sou muito ciumenta, eu sou muito ciumento, tem que defender o que é nosso, né? E dá risada, e aí eles ficam de longe vendo, o que é isso? Eles acham que quando o outro se torna seu dono, aí eles já param, o quê? Não, porque aqui, quando você se relaciona com alguém amorosamente, você vira dono do outro e o outro vira seu dono. Aí ele fala, desculpa, não consegui acompanhar isso ainda. É que aqui um é dono do outro. Dono? Ele fala, aqui um é dono do outro. Se você beijar alguém, se você se relacionar sexualmente, você é dono, você virou dono do outro. Se você colocar uma aliança no dedo e quiser casar, ficar com essa pessoa por mais tempo, essa pessoa vira sua dona, aí você vira dona da pessoa. Entendeu? Então você que vai controlar o jeito que a pessoa vai agir, é assim que é aqui. E pasme, a pessoa cresce, ela se torna adulta, mesmo ela vai acumulando dono. Ela vai acumulando dono, porque ela se casa, aí a esposa vira dona do marido, o marido vira dona da esposa. Só que eles em si continuam sendo propriedade de suas famílias. A mãe dela e o pai dela seguem sendo dono dela e dele. E aí, não sei o que acontece, que a mãe e o pai que é dono dela e dele acaba meio que sendo dono dele também. Então, acontece umas bizarrices dessa natureza aqui. Aqui é muito comum isso. E o espírito lá, né, de fora, que não tá acostumado, veio aqui em caráter de estudo, se assombra, fica assustadíssimo, né? E reza pra Deus a misericórdia de nunca ter que encarnar aqui. Porque fala, não, eu não quero, que loucura, como que eu sou... O único que é dono nosso é Deus mesmo. E nos deixa bem à vontade. Aí a pessoa fala, como é que é? Que loucura, é o único dono que esses seres toleram é Deus. Que é um dono, que é nosso dono, mas é para o nosso próprio bem, não para ter controle sobre nós dessa natureza, dessa forma, não. É um controle que ele prevê e que ele quer a nossa liberdade cada vez mais. Então eles não entendem. É uma coisa que, nem falando também, é difícil de entender, mas é muito comum isso, né? Outro dia saí com uns amigos, tem uma amiga que fuma, e aí eu perguntei, a mãe dela sabe que ela fuma, ela mora com a mãe, ela tem um vô e tal, eu não sei mais quem que mora em outro lugar. Eu falei, sua família toda sabe que você fuma? Uma menina de 25 anos, presta atenção nisso. Aí ela falou assim, não. E ela falou de um jeito, eu vi uma criança na minha frente. Não, de maneira nenhuma, ninguém sabe, só minha mãe. Não. É como se, assim, a gente sabe que fumar faz mal, mas assim, o que a sua família tem a ver que você tá fumando? Você entende?
Ela falou de um jeito como se ela fosse apanhar do vô ou alguma coisa assim. É um absurdo isso, né? É uma coisa absurda, né? Que só existe aqui. Né? Então tem umas bizarrices dessa natureza que só aqui mesmo. Você vai dar um giro na galáxia e você não vai ver acontecendo em nenhum outro lugar. Só acontece aqui e as pessoas, por alguma razão que a gente não sabe qual é, acham normal. Então, vai entender. Então, o que a gente gostaria de falar para vocês? Deus lhe dá às criaturas, né, o ser, né, o seu ser, a sua forma de ser, a sua particularidade, a partir do trabalho. E a criatura dá a si própria o seu ser e tudo aquilo que é meritório seu, tudo aquilo que é propriedade intelectual sua, né? E propriedade emocional sua, consciencial sua, tudo é fruto e resultado de muito trabalho, sendo guiado por Deus e sendo conduzido por Deus, tanto quanto tenhamos conseguido em vidas pregressas. Há em nós, no nosso corpo físico, toda uma atuação harmônica e colaborativa das nossas células, que são entidades, que são a manifestação de Deus, que é Deus tornado visível nas células e dentro dessas células, nas propriedades primaciais, primárias, que criaram as células do nosso corpo, e essas que estavam ainda antes dessas. Tudo é Deus. Tudo no início nos leva para Deus. Não tenho que pensar, não tenho que lá. Tudo tem uma origem. Tudo tem uma origem. É Deus. Ponto. Né? E aí, a gente tem que entender o seguinte: tudo que está dentro está fora. E tudo que está fora está dentro. Existe uma certa inspiração orgânica. Existe uma certa condução, um certo direcionamento automático, inteligente, que conduz a boa natureza, ao bom desempenho do nosso corpo físico. Jesus nos diz nas suas cartas, eu sempre indico para lerem, porque é muito importante, é muito boa, traz muitos conhecimentos bons, né? Traz as sementes sobre as quais a humanidade desse planeta construirá o seu próximo período evolutivo e consciencial. Jesus nos traz um entendimento belíssimo de que é possível que essa inspiração e esse trabalho harmônico e colaborativo, espontâneo, que acontece no corpo, conduza as nossas condutas a partir do instante em que vamos deixando os nossos instintos animais de lado, o nosso ego de lado, e vamos ascendendo, vamos acordando para o espírito, vamos dando vazão ao que é espiritual, não de maneira desequilibrada, né? Só espírito, yoga e mamão e banana no café da manhã. Não é bem isso. Acabamos de falar, Deus não é religioso, Deus não é chato, Deus não é, quadrado. Tem uma coisa que ele não é quadrado, então ele é divertido, ele gosta de criar novos caminhos, novas formas, ele gosta de fazer a gente acreditar que vai ser de um jeito e ser de outro, ele gosta de surpreender. Deus ama uma surpresa, Deus ama surpreender, ele é apaixonado por isso. Então, é possível toda essa inspiração que conduz o trabalho do nosso corpo, conduzir as nossas condutas, conduzir o nosso pensamento, conduzir as nossas emoções. Temos apenas que permitir essa atuação, temos apenas que dar passagem para que ela haja. Deus, ele, repito, não é um ditador. Ele não vai impor a presença dele na vida de seu ninguém. Ele não faz isso. Ele ama o tempo inteiro. E ele espera que com o bom senso e com a maturidade que mais cedo ou mais tarde atinja todas as criaturas, a gente perceba que ser amado é muito bom. E aí ele conta que a gente vai se sentir tão feliz em ser amado, em que a gente vai deixá-lo, olha o que eu falei, vai deixá-lo nos amar mais. Dá para entender isso? Vai deixá-lo nos amar mais. E aí não é que ele pede pra gente amá-lo, não. Ele não precisa disso, ele se ama muito. Então, se a gente ama, não ama, pra ele é whatever.
Até porque aqui não ama ele, não acredita nele, debocha dele, escarra na boca dele. Mas no universo infinito, ele é muito mais amado do que odiado. Não tem comparação. Ele é amado infinitamente, ele cria de toda a eternidade. Ele existe de toda a eternidade e existe infinitamente. Então, nesse mundo e em outros mundos, desde sempre, ele nunca foi criado. Ele sempre foi amado. Ele sempre foi amado e ele sempre amou. Então, Deus nem cobra da gente, ama ele. É legal, se puder amar, é bom para nós. Amar a Deus, no fundo, no fim, é dar passagem para ele. Dar passagem para ele se manifestar em nós e através de nós. Isso é amar a Deus. Isso é amar a Deus. Né? Então tem muitos religiosos fanáticos, muitas pessoas que batem no peito, eu amo Deus, é Deus na cabeça, é Deus na veia, fala tudo isso, mas assim, se você olha, nem precisa ser muito inteligente para perceber que a vida da pessoa não corresponde ao que ela disse. Não por uma questão de pobreza, até porque às vezes nesse mundo a gente vem pobre para aprender a ter humildade e tal. Mas não é porque você tem poucos recursos financeiros que você é uma pessoa que não é próspera. Né? Então tudo isso a gente tem que entender no profundo o que isso quer dizer, a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade, o que é verdadeiramente pobreza, né? Então Deus conta que com o bom senso a gente vai começar a gostar de ser amado. E quando você gosta de ser amado, é espontâneo, você quer amar. É aquela coisa que a gente falou da energia que flui. E quanto mais ela flui dentro, mais o ser quer que ela flua. E mais o ser quer fluir em uníssono com essa energia. Então, quanto mais Deus nos ama e a gente permite, a gente se sente tão assim, eu sou muito amado. E aí você fala, cara, eu quero amar esse cara também, Quero amar esse sujeito também, Como que amo ele também, E aí a gente descobre que para amar a Deus, a gente tem que se amar muito também. Temos que nos valorizar, não podemos ficar depressivo, se cortando, falando de suicídio, nada disso. Não tem nada a ver com Deus, é algumas coisas estranhas. Está longe, muito longe dele isso está. Então a gente descobre que temos que começar a nutrir pensamentos mais belos, pensamentos mais elevados, pensamentos mais cristalinos. E quando a gente pensa, a gente sente, a gente cria. E essas criações que são fruto de nossa consciência de quem somos e é, de certo modo, a gente em ação também, essas criações que são pura luz e que consomem toda a treva ao redor, essas criações são um ato de amor para Deus. Porque através daquilo que partiu de nós, através do amor que fizemos com Deus, olha isso, fez amor com Deus, fazer amor o tempo inteiro com Deus, 24 horas por dia fazendo amor com Deus, né? Olha isso, energia de criação, não é? Então, fazendo amor com Deus o tempo inteiro e gerando coisas maravilhosas, formas, pensamentos, formas de criação que consomem as trevas ao redor. E se está consumindo ao redor é porque já consumiu dentro, né? Já consumiu dentro. Então, a gente vai percebendo que a gente é tão amado, que a gente é tão querido, e isso é uma forma de dar testemunho do nosso amor, porque a gente está colocando aquilo de bom que a gente tem a serviço de Deus. Porque se Deus é o único servidor que existe no universo infinito, ele só precisa de passagem para agir em nós, porque é só em nós que ele precisa de passagem, porque ele segue trabalhando para nós e por meio de nós, né? E em nós, ele segue fazendo isso. Então ele só precisa de passagem para agir em nós, que ele não vai forçar. Mas não é porque ele não está agindo em nós, entre aspas, porque ele está sempre agindo em nós, né? Sempre, sempre, sempre. Não é por isso que ele não vai deixar de trabalhar. Mas se a gente colabora, se a gente acelera o processo para ele, é melhor, né? Melhor, porque ele tem esse tempo, ele tem muito tempo. Mas como ele ama muito, ele pensa, cara, para que o meu filho vai... Se o meu filho pode ser feliz, muito feliz, ele pode conhecer uma dimensão de absoluta felicidade que ele nunca pisou no fim dessa vida, para que o meu filho vai esperar 2.000 anos encarnando em planeta ruim a troco de nada? Só vai gerar dor para ele, para outras pessoas, porque então Deus é inteligente, entendeu? Ele não é burro. Então ele pensa, não faz sentido. Então ele é paciente, Ele pode esperar 2.000 anos você encarnando em planeta ruim? Pode.
Mas ele ama tanto que ele fala, não, eu não quero... Sabe quando você compra um presente pra uma pessoa que você ama? E aí você fica empolgado, porque você tem certeza que a pessoa vai amar, você sabe. Você conhece a pessoa, você conhece, você quer falar, entendeu? Aí você compra, aí você quer fazer surpresa, mas eu não quero que ela saiba logo que ela vai ganhar. E aí você vai, você conta a surpresa. É tipo Deus. É tipo Deus agindo. Hã? É tipo assim, mais ou menos, que Deus se sente. Ele quer mostrar as coisas que ele está preparando. Ele quer agir em você para acelerar o processo dos outros. Ele quer agir por meio, lutar. Ele quer mostrar. Tem de estar empolgado. Ele tá que não se aguenta, porque ele é pura felicidade. Ele não é triste. Ele é pura felicidade. Ele é cômico, é engraçado, tem um coração bom, né? Então, ele tá ali, né, eufórico. Ele fala, mas eu quero mostrar logo, eu quero contar logo, né? Mas o filho, né? O filho não ajuda a Deus, né? O filho dificulta a alegria de Deus, né? É igual você fazer uma festa surpresa pra uma pessoa. Você coloca todo o seu capricho, todo o seu esmero, você se esforça para oferecer essa festa surpresa para essa pessoa. Aí é uma festa surpresa, aí você combina, vamos tal lugar assim, assim. Aí a pessoa fala, vai sim. Aí de última hora a pessoa cancela. E aí toda a festinha que estava preparada, você fica, né? É mais ou menos isso, né? Pra gente entender. Então, o que a gente gostaria de deixar aqui claro para vocês no dia de hoje, né? Que Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é muito bom mesmo. Ele tem um coração bom, né? Forma de falar, ele não tem coração. Ele tem amor, mas coração ele não tem. Deus é muito maravilhoso mesmo, gente. E ele age 24 horas por dia e além. Não existe criatura humana na face do universo, na face do cosmos infinitos, que consiga equiparar o seu trabalho. E existem seres evoluídos no universo que trabalham muito, que nem dormem, só trabalha e só ama, né? Trabalha, ama, estuda 24 horas, porque já entendeu que é isso que tem para se fazer, crescer, porque por meio do estudo, por meio do trabalho, o trabalho que é amar os outros, esse é o trabalho. Olha que dificuldade, amar o outro, expressar a natureza de Deus, ser ele. Olha que trabalho difícil. Olha que trabalho difícil. E tem gente que quer nos fazer crer que Deus é um tirano, né? Olha isso, que tirano que é esse? Que tirano que é esse? Essa ditadura eu quero pra mim. Eu quero uma ditadura dessa, que eu tenho que ser eu, que eu tenho que expressar o amor de Deus, que eu tenho que amar as pessoas, não julgar, não ter inveja, né? Não ser louco, desequilibrado. Nossa, eu quero estar dentro de uma ditadura dessa, que só tem que amar e ser amado. Essa é a ditadura? Nossa, por favor, que caia sobre minha cabeça. Eu quero isso sim. Quero. Não só eu, né? Eu e o resto do universo. Então, vocês observem que quando a gente tem distância de Deus, a gente começa a não enxergar claro as movimentações ao redor. A gente começa a falar uma série de abobrinha. Não fala nada com nada. Começamos a agir de maneira equivocada, justamente. E o perigo é a gente começar a acreditar nisso. E o perigo é a gente querer convencer os outros dos desequilíbrios que estão na nossa consciência. Isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Se a primeira condição para criar é intencionar, e o amor, né? Se o que você intenciona é bom, o poder de criação divino vai atuar, porque o que você quer, ele quer. E você só quer porque ele quis, porque vocês têm conexão. Você é um fractal dele. O que quer que você faça para o bem, é ele que está se expressando e é você que o está expressando a partir da sua individualidade. Então, quando você está cada vez mais no fluxo divino, você vai começando a ter boas ideias, você vai começando a ter boas ações e você acha que é você. É você, entendeu? Mas também não é ele. São vocês dois fazendo amor o tempo inteiro, se amando o tempo inteiro. E aí você vai sendo suprido, e aí você vai sendo saciado, e aí você vai suprindo e saciando os outros. E quando você dá, é aí que você fica mais suprido. É aí, porque a felicidade, ela não tem a ver com o que eu recebo, mas ela tem a ver com aquilo que nós damos ao outro. Isso já é assunto superado.
Ou deveria ser, né? Nesse mundo não é muito superado, né? Nesse mundo não é muito superado. E aí nós vamos ficando bem, e aí nós vamos crescendo, ele nos faz crescer. E porque nós crescemos, percebemos e sentimos, e ele nos fala dentro de nós, que é tempo de auxiliarmos o crescimento de outros. Você entende? E aí você vai falar assim, mas pai, eu não tô pronto, é bom crescer, mas como é que eu vou ajudar o outro a crescer? Eu não cresci tanto. Aí ele vai falar assim, mas meu filho, você vai crescer crescendo. Mas meu filho, você vai aprender aprendendo, não tem outro segredo. Vai lá falar aquele discurso, mas meu pai, eu não tenho, eu não falo bem, eu sou gago e minha língua é torta. Ele vai falar assim, meu filho, você vai destravar, fala falando. Você vai aprender a discursar melhor discursando. Aí ele fala assim pra você, meu filho, vai lá amar o fulano lá. Para meu pai, eu não tô pronto. Eu ainda tenho raiva dele. Eu ainda tenho inveja dele. Eu ainda não sei o que é dele. Ele vai falar assim, mas meu filho, você só vai amar amando. Não tenho, mas eu quero planejar. Não é assim que funciona. Você já planejou. Mas quando que eu planejei? Quando você disse que você queria se aproximar mais de mim? Quando você disse que você queria me amar mais? Quando você disse que você queria conhecer a verdade é essa que eu estou te mostrando. Você vai aprender a fazer fazendo. Ai, meu pai, mas não é. Aí vai. Ai, pai, eu comecei assim, eu tinha um planejamento na minha cabeça, aí na hora me estressei com ele, porque eu ainda não amo ele, você sabe, né? Sei que você não ama, mas tava tentando, mas não consegui, no final mandei ele tomar naquele lugar lá. Aí Deus vai falar assim, mas meu filho, e se você for ficar bolado, chateado toda vez que você falhar, a vida não acontece, faz parte, tem que ter paciência com você também, né? Aí ele fala, não tem problema não, eu criei vocês no decorrer de vidas, eu ainda tô te criando, você ainda não tá nem feito, tô te produzindo, eu tô te idealizando. Eu não tô conversando nem com você, eu tô conversando com uma idealização sua. Eu ainda tô te intencionando. Olha isso. Deus vai falar, eu ainda tô te criando, tô te intencionando. Aí você tá fazendo muito drama. Deus vai falar, você é dramático, meu filho. Meu Deus, não, você é muito dramático. Ele falará pra você. E vai rir da sua cara. É muito nhenhenhen. Deus sabe o que é? Deus não gosta de mimimi, não. Ele é mais objetivo, ele é mais papum, papum, vai lá. É isso, essa é a verdade. Não tem esse tempo. Esse tempo ele tem um tempo infinito, mas para isso ele não tem esse tempo. Então ele vai falar assim, mas meu filho, não tem problema, você vai lá, você resolve o que você fez. Ah, mas é que eu piorei tudo. Para, meu filho, relaxa. Aí ele vai falar assim, ele nunca vai me perdoar, que essa humanidade adora essa palavra. Ama nunca e para sempre. Essas são as palavras que essa humanidade mais ama falar. Nunca vou perdoar, ou nunca vou me perdoar. Para sempre vou te odiar. Para sempre vou te amar, a gente gosta. Para sempre sei que lá. Isso é um exagero, é um drama, uma coisa meio visceral. Não tem pra quê. Né? Não tem pra quê. Aí Deus vai falar, meu filho, que exagero. Volta lá, resolve lá o que tem que resolver, entendeu? E para com essa frescura. É assim que funciona, né? É assim que funciona. E aquilo que não tem conserto de imediato, certamente tem conserto a longo prazo, né? Sabe por quê? Porque as pessoas acham que para você amar e para você expressar o amor de Deus, manifestar, porque a gente nasceu somente para isso, para expressar a natureza exuberante de Deus, de prover, de alimentar, de se dar, de ser belo, de criar o que é belo e ser mantenedor do belo através da livre expressão e da sincera expressão de quem você é, porque Deus é Ele o tempo inteiro. As pessoas continuam atacando a natureza e Deus continua sendo belo. Né? As deformações que a gente identifica são deformações resultados da ação do homem. E é muito triste que exista. Muito, muito triste mesmo essa interferência humana. Mas apesar disso, se a gente olha para além do físico da natureza destruída, a gente vê uma beleza que conduz todas as coisas, sabe? Enfim. Então,
meus amigos e minhas amiguinhas, né? Fica esse sentimento bom, né? Que a vida é boa, gente, a vida é maravilhosa, tudo é muito bom. A gente não precisamos ser tão radicais, ser tão rígidos, sendo que Deus não é rígido, né? Ali, o caminho da água não tem começo, não tem fim. O caminho da água é fluido. A água flui. E Deus gostaria que fluíssemos junto com ela, com Ele, no caso. Somente isso, né? Então não tem segredo, é dificuldade, não existe isso. Ai, nunca mais vou falar com fulano. Não existe. Você sabe o que você vai falar, você vai nascer na outra vida, você vai ter que casar com fulano, sabe? Então assim, não tem pra quê. Ai, porque, enfim, qualquer coisa dessa ordem, não existe isso, gente. Não existe isso. A vida é leve, a vida é tranquila, a vida é boa, né? Deus é maravilhoso. Deus ama 24 horas por dia, o tempo inteiro. Ele só ama. Falávamos. Para amar, eu não preciso falar. Para amar alguém, para melhorar com uma pessoa, eu não preciso estar necessariamente no convívio com ela. Porque às vezes a pessoa não quer. E se a pessoa não quer, a gente vai respeitar. Ah, mas para eu me resolver com a pessoa tem que querer. Não necessariamente. Não é bem assim. Você vai se resolver com a pessoa quitando os débitos que você tem adquirido com ela. E para isso, você não necessariamente tem que falar com a pessoa. Se a pessoa não quer falar com você, por exemplo, eu não quero falar com você não. É um direito que a pessoa tem, Deus vai respeitar. Se você está em comunhão com Deus, você vai sentir o que fazer. Você vai sentir se você insiste um pouco mais ou se você espera. Esperar não é não fazer nada. E a espera, ela não é passiva. Deus não aguarda passivamente. Deus não é passivo em nada na vida dele. É 100% ativo. Até na sua passividade ele é ativo. Entendeu? Então, você pode aguardar o momento do outro, amando o outro pelo que tu emana. Pela emanação do amor e dos pedidos de desculpa que você sente sincero. Você não enxerga, mas sai do seu chakra cardíaco uma luz muito bonita, muito potente, que envolve o outro, impregna o outro e penetra a consciência do outro em muitos níveis, sem nem você saber disso. Você está amando o outro. É claro, né? Se a pessoa está fechada para você, essa energia está repleta de seu DNA. De certo modo, ela está te repelindo. Mas, desculpa, nada é mais forte que o amor. Pode ser que demore um tempo, mas se esse amor não for absorvido de imediato, na sua disciplina em amar essa pessoa o tempo inteiro através do seu pensamento, sabe o que acontece? Você vai amolecendo essa estrutura. Você vai amolecer muito. E a sua energia não está sozinha, a sua energia está com Deus, porque Deus é o mais interessado em que vocês fiquem bem, é o que mais quer, é o que mais está na torcida para isso se resolver, porque ele não aguenta mais ouvir você falando da mesma história, que ele também fica meio de saco cheio, né? Ele é o que mais quer, ele é o que mais vai trabalhar. E aí tem isso que você manda daqui, e ele está trabalhando lá no outro. Entende? Quando você pensa em alguém, se você pensa mal em alguém, a pessoa pensa em você. Você conecta, você sintoniza, entendeu? A pessoa vai pensar em você. Ou pra pensar mal de você também, ou tipo, vai vir você na cabeça dela, ela fala, nossa, do nada veio fulano, deixa eu jogar esse pensamento fora, né? Quando você pensa em alguém, a pessoa pensa em você, você tá chamando a pessoa. Vocês vão sintonizar, pode sintonizar, né? O pensamento de vocês dois, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. E aí, o que acontece? Quando ela pensar em você, Deus vai ajudar você dentro dela, trabalhando dentro da pessoa, para ela amolecer. Deus vai agir. Esquece isso, deixa isso pra lá, bobeira. E aí tem filhos e filhos. Tem filhos que, apesar de não estar falando com você, quer melhorar, sente saudade de você.
Aí Deus vai agir, vai agir nessa pessoa, e essa pessoa vai começar a ter pensamentos assim, não, realmente, eu também sinto saudade do fulano, mas pô, achei chato o que ele fez. Aí a pessoa vai estar falando sozinha, mas não é estar falando sozinha, ela está sendo intuída por Deus, ela está conversando com Deus, dentro dela, olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Aí Deus vai falar assim, perdoa, para com essa daí, bobagem. Aí vai falar assim, não, eu não consigo, eu nunca mais eu vou falar com fulano. Aí Deus fala, nunca mais eu vou fazer vocês vir casados na outra vida, é isso que você quer? Deus me livre, então resolve logo. Aí vai ficar essa conversa, até que vai ter um dia que essa pessoa vai perceber que realmente não faz sentido. Então Deus foi amolecendo ela por dentro, você foi amolecendo ela por fora. E quando finalmente amoleceu o suficiente, toda essa onda de amor acumulada que você foi acumulando ao redor dessa pessoa em todo esse tempo em que vocês ficaram sem se falar, vai ser absorvido instantaneamente. Pode até promover uma cura, se essa pessoa estiver passando por alguma enfermidade, por alguma questão. Né? Pode acontecer muitas coisas e vocês nem têm noção disso. Isso é ser um Deus consciente do poder do seu pensamento, da sua intenção, do seu propósito. E agir com Deus é certo de você estar ganho. Essa luta já foi ganha, já está ganha. Porque foi um planejamento que você fez com Deus. O que você planejou? Se reconciliar com o irmão. Se reconciliar. Não existe nada de vergonha em querer se reconciliar com quem quer que seja. Isso não é vergonhoso, isso não é motivo de constrangimento, isso não é coisa pro ego tomar a frente. Porque eu tô sendo bobo, eu tô sendo infantil. Não, o que é ser infantil? O que é ser infantil? Querer se reconciliar com alguém, isso é infantilidade? Então nós temos noções e conceitos bem diferentes da infantilidade. Então, se querer se resolver com uma pessoa é ser infantil, a infantilidade tem que tomar conta. Porque então não é infantilidade que a gente vê, o que a gente vê é loucura. Então, antes da infantilidade que é loucura, né? A boa infantilidade. Então, não existe nada de errado nisso, não existe nada de feio nisso, não existe nada de vergonhoso nisso. Em se reconciliar, em pedir desculpa por uma vergonha que você passou, né? Que você fez um papelão. Tem nada de vergonhoso em se resolver, sentar e, vamos resolver essa situação, não tá legal. E não tá legal mesmo, é verdade, não tem nada de mentira, não é verdade? Então, gente, queridos irmãos, irmãs, queridinhos e queridinhas, então é isso, né? É isso, a vida é boa mesmo, tem coisas maravilhosas, tem gente que é chatinha, existe, né? Mas você também não é perfeito, né? Você também não é perfeito, quer dizer, o sujo falando do mal lavado que fala do fedidinho, fica feio. Fica feio, né? Fica difícil de defender, entende? Brincadeiras à parte, pessoal, agradeço muito a escuta de vocês, que Deus os abençoe profundamente e os auxilie a cada dia mais serem melhores, que vocês criem e construam o universo portáteis de vocês, cada dia com mais força, cada dia com mais disciplina, com mais afinco, entendendo que a disciplina não é algo rígido. Você pode quebrar um ritmo de atuação. Disciplina não é que você deixou de fazer, é você voltar para isso. Isso é ser disciplinado, é entender que você pode obter os mesmos resultados de formas diferentes. Isso também é disciplina. Deus é algo que flui, Deus é fluido, a natureza é fluida, a espiritualidade é fluida e é sutil. Quanto mais você puder aumentar o seu repertório, a sua capacidade intelectiva e todo o seu repertório para aprender e para ensinar, mais próximo de Deus você se torna, mais um instrumento bom para a espiritualidade se comunicar através de você se torna. Até porque os espíritos, cada um tem uma cabeça, entendeu? Claro, eles têm lá um propósito de amar a Deus, aquela coisa toda bonita, mas cada um tem uma cabeça e um jeito de ser. Se você é um cara chato, durão, eles vão se respeitar e tal, mas se você puder ser fluido, se você puder não ser quadrado, o que não significa que você não está sendo você, você é você. Você tem o seu jeito de ser, mas o seu jeito de ser se permite ir.
O seu jeito de ser experimenta o masculino, experimenta o feminino. Tem isso equilibrado, tem essas polaridades equilibradas, essas e tantas outras polaridades, não é verdade? O seu jeito de ser não é religioso. O seu jeito de ser respeitará o jeito de ser do espírito. Não que, porque você é fluido, porque você respeita o espírito, por exemplo, está do seu lado, adora falar um palavrãozinho. Ama, você não fala. Não é porque você é fluido, você vai deixar o cara falar. Se você não quer falar, você não tem que deixar. Oxe, você não é obrigado, né? Mas pode ser que você permita que ele fale. Entende? Você não se perdeu por conta disso, você não se corrompeu por conta disso. Você deu passagem pro cara se expressar do jeito dele. E principalmente de um jeito que era o melhor, não para ele, mas para os ouvintes. Então, no fim, não é sobre o espírito ou sobre o médium. No fim, é sobre um propósito maior de amar a humanidade, de amar a todos, de amar o outro. Já falamos aqui, né? Foi dito, amar o próximo como a si mesmo. Mas a verdade é amar o próximo mais do que a si mesmo. Porque quanto mais você ama Deus e você entende que tudo que Deus faz é pra você, por você e por meio de você, é tudo sobre você, você, cara, então não é pra mim também, tudo isso. Não vou guardar isso pra mim, é pro outro. E porque você ama muito, você vai fazer muito mais pro outro. Você quer amar o outro muito mais do que a si. Muito mais. O que não significa que você não vai se impor eventualmente. O que não significa que você não vai chamar a pessoa pra razão eventualmente. Não significa que não ama. Ama muito. E é porque ama tá falando, amigo, aqui não, cara. Não vou admitir você falar comigo nesse tom. Não vou admitir você trazer essa mentira pra mesa. Não vou tolerar. Tá? Ou a gente caminha com respeito ou não vamos caminhar juntos. Não caminharemos juntos. Entende? Tem muito amor. Isso é amar. É você respeitar a pessoa. Ter respeito pelo outro. É auxiliá-lo no crescimento dele. Você não ajuda o outro a crescer quando você está vendo que ele está fazendo um monte de bobagem, você é consciente disso e você sabe que você pode falar de um jeito bacana para a pessoa pensar. Pensar em mudar. Você não está sendo amoroso, você não está amando essa pessoa se você finge que não é com você. É diferente de você querer bater na casa da pessoa com a Bíblia debaixo do braço para querer, sabe? Obrigar a pessoa a pensar como você. Eu entendo que tem muitas pessoas que fazem isso, não é para obrigar, é porque é no intuito mesmo de levar a mensagem. Tem o seu valor, tá? Bonito, né? Eu tô dizendo que também tem muitos dentre esses que são sim autoritários, sim. São sim autoritários, sim, que é converter o outro a sua religião e não a Deus. É essa a diferença. Jesus pregou, mas para converter almas para Deus. E porque era para Deus, não era religioso. Porque era para Deus, não era quadrado. Porque era para Deus, não era fundamentalista, não era sectarista, não era violento, não era agressivo. Era compreensivo. Porque não era para a igreja. Porque se fosse para a igreja, ele poderia, né, agir igual os sumos sacerdotes agiam lá. Né? Víboras, né? Cobras, raça de víboras, né? Hipócritas. Mas não, nunca foi sobre a igreja, era sobre Deus. E ele entendia muito Deus. Então ele entendia, ele respeitava. E esclarecia. Aí é que tá. Essa diferença de quem caminha com Deus. Eu não quero te convencer a pensar como eu, mas eu gostaria, se você me permitir falar, de te trazer um dado para ampliar um pouco a sua maneira de pensar. Mas você segue pensando como você quiser. Posso só trazer um dado? Um dado, só para contribuir? Traga. Aí você traz um novo dado. E deixa a pessoa pensando. Não tem que brigar com a pessoa. Não tem que se inflamar, ficar com ódio. Nada disso. Pra quê? Não. Ninguém encarnou pra isso. Deus não mandou ninguém pra esse mundo pra passar raiva, gente. Acaba que a gente passa porque tem débito com a galera aqui. Mas assim, Deus não mandou ninguém pra isso. Ninguém veio pra cá pra passar nervoso. Ninguém. Tá bom? Meus amigos e minhas amiguinhas, vocês são muito queridos, sempre comigo. Agradecemos a presença de vocês. Espero ter sido útil.
Espero que a semana de vocês seja repleta de muita luz, de muito amor, de muita paciência, muita perseverança. Perseverar no bem, perseverar no compromisso mesmo que vocês têm consigo próprios, de crescer com vocês mesmos, né? De crescer, de serem melhores, entendendo que ser disciplinado em relação a isso é entendendo que isso flui. É entendendo que você, sim, estude todo dia, mas que não tem problema nenhum em você ir a um bar eventualmente. Viver é estudar também. Tem coisa que o teórico não vai te trazer. Tem coisa que só a vivência vai te trazer. Então você eventualmente ir a um barzinho com seus amigos, ir numa balada com seus amigos, né? E isso não é pecado, isso não é anticrístico, pelo absoluto contrário, né? O absoluto contrário, não é verdade? E se perdoar, né, gente? Sem rigidez, né? Sabendo que você está assim, mas lá no futuro isso tudo já foi resolvido. Entende? Ai, poxa, falhei. Eu não ia ter os ciúmes, eu tive os ciúmes. Eu não ia ter a inveja, eu tive a inveja. Ai, vou ficar no quarto trancado, sou uma pessoa terrível, péssima. Gente, não é assim. Imagina o Julius do Todo Mundo Odeia o Chris. Imagina se o Martin Luther King tivesse desistido. Imagina se Jesus tivesse desistido quando ele estava passando por essas crises lá atrás, existenciais, igual a gente hoje aqui. Imagina se todo mundo começa a desistir e ficar sentindo autopiedade de si mesmo. Não tem condição, gente. Tem dia de luta, tem dia de glória. Tem que ter essa lucidez na consciência e se esforçar para acertar. Ter uma verdadeira vontade de acertar. Essa é a diferença. Uma coisa é você errar num descuido. Isso é uma situação. Outra coisa é você errar porque você não está comprometido com o progresso que você disse que queria viver. São coisas diferentes. Entende? É necessário da criatura humana, quando falamos de progresso, ter consigo uma genuína, uma legítima e uma poderosa vontade de acertar, vontade de fazer dar certo, que é o que não existe aqui. Aqui a vontade é ser cada dia pior. Quanto pior eu puder ser, melhor. Quanto mais escrachado, quanto mais baixo, quanto mais bêbado, quanto mais vulgar, quanto mais linguajar de baixo calão eu puder ser, quanto mais tosco, quanto mais ciumento, quanto mais maluco, aqui é isso que impera, né? A vontade, que é algo puramente divino, foi corrompida e foi direcionada aos canais do ego. O ego inferior, né? Se fosse o ego superior, nem falaríamos nada, mas o ego inferior. E aí você é escravo de uma série de instintos e de impulsos cancerígenos, corrosivos, diabólicos. Totalmente doentio, tudo isso, não é? É diferente. Eu pegar essa vontade do ego mesmo, pode ser também, né? Uni-la com uma vontade divina, potencializar essas vontades. O ego virtuoso, você se tornará um espírito imbatível na Terra, encarnado, um ser sem medo, um ser que não se envergonha de ser você, mas respeita o direito do outro de ser o outro e faz o que está ao seu alcance para preservar o direito do outro de ser o outro, sem com isso negar o seu propósito encarnatório. Eu encarnei para esclarecer as pessoas, então eu respeito quem eu sou, eu não vou deixar de pensar o que eu penso, respeito o seu direito de pensar o que você pensa, mas eu preciso também aqui trazer um dado. Se você vai pegar esse dado e vai ignorar, se você vai pegar esse dado e aplicar na sua vida, é com você. Mas eu entendo que você não vai concordar com o que eu direi, mas eu direi mesmo assim. A sua visão é limitada porque ela não agrega a verdade. A verdade é o espiritual, ponto. Olha que jeito bacana. Mas tudo bem, José, você pensa do seu jeito, é o seu direito de você pensar do jeito que você quer pensar. Sucesso, mas eu precisava dizer também. Mas a gente não precisa brigar por causa disso. Olha que coisa bonita. Como Deus se exulta quando os filhos aprendem, né, a conversar melhor, né, com mais controle emocional. No fim de tudo é isso.
não é? Agora é oficial, meus amigos. Muito obrigada por tudo. Tenham todos uma excelente semana, né? E até o próximo vídeo.